vocês, porque senão... Olha Deixa eu só. só buscar aqui essa... Melhorou. Vocês estão me vendo bem? Como é que tá aí? Sim. Tá tudo ok. Bem visível. Tá, então vamos começar, né, nosso Diálogos, quarta edição, né? Estamos aí. Tema saúde mental e autocuidado, né, devido às necessidades e acho que talvez urgências que a gente tem tido em função da pandemia, que tem agravado muitas situações. Como a gente tinha dito no início, né, Mônica, a gente tem um certo cuidado em relação a como a gente coloca esse tema, porque dependendo da situação ele pode desencadear pode tirar da gaveta, digamos assim, alguns sentimentos, algumas emoções que estavam ali quietinhas e aí daqui a pouco se vem à tona, a gente não sabe até que ponto isso pode ser bom, positivo ou não para cada um, mas como a Mônica tinha dito, ela se, né, no início, depois tu puder falar novamente, Mônica, ela se coloca à disposição para estar conversando, dialogando, mesmo depois desse encontro, né, caso alguém precise. Sim. Então, as nossas duas convidadas de hoje, né, ainda que a Mônica seja já parte do projeto Diálogos, ela está como convidada por ser um tema que é da área dela, né, de psicologia. A Karina é a nossa outra convidada também por ter experiência também e formação nessa área de autocuidado, de terapias alternativas, digamos assim. Então, acho que para começar, eu trouxe algumas informações para a gente introduzir e aí depois a gente segue naquela fluidez bem leve. Quem quiser se manifestar, falar, a gente vai deixando o diálogo rolar bem à vontade, tá? A gente tem em torno de 40 minutos aí para estar trocando ideia, até as 8, né? Eu vou começar falando um pouquinho sobre um vídeo que eu assisti, até compartilhei com vocês, aquele vídeo de Minutos Psíquicos, aquele canal, né? Canal Minutos Psíquicos. Aí ele trouxe um vídeo com 4 fatos sobre a saúde mental no Brasil. E aí ele traz dados que eu não sabia e fiquei bastante, assim, impressionada, né, pela quantidade de casos com transtorno de ansiedade, transtornos depressivos que a gente tem no Brasil. Ele traz os dados da OMS de 2017, que o Brasil estaria em primeiro lugar no mundo com maior prevalência de casos de transtornos de ansiedade, enfim. E aí ele traz um outro fato que seriam os fatores que levam a essa situação, né, de o nosso país ter tanto um índice tão alto de pessoas com essa questão de problemas, né, em relação à saúde mental. Não sei se a gente poderia dizer problemas, mas como fatores ele traz aumento da longevidade, aumento populacional, crises econômicas, crises políticas, e aí dentro disso tudo tem a questão da pandemia, né, esse assunto que introduziu outros fatores de estresse na população, em cada pessoa, em cada um de nós, de maneira diferente. E esses fatores seriam decorrentes tanto da disseminação do vírus, essas preocupações com relação à disseminação do vírus, como com relação às medidas para amenizar esses danos. Aí entra a questão do isolamento, entra a questão das preocupações com geração de renda, e entre outras coisas, né? E aí, nesse contexto todo, da gente, né, ser um país que tem esse alto índice de pessoas com algum tipo de problema nesse sentido... De adoecimento mental. Adoecimento mental, eu trouxe, assim, 2 perguntas e aí eu vou deixar para vocês, tá? O que é saúde mental
tá? Que concepções que a gente tem, tanto da OMS quanto de repente, alguma outra visão mais holística disso, não sei se a visão da OMS já é assim ou não, e que medidas individuais, comunitárias ou governamentais poderiam ser adotadas para mudar essa situação, esse panorama. Essa é uma das perguntas que até é colocado lá no final do vídeo, Minutos Psíquicos, né, desse canal. E então, acho que a gente pode direcionar, fiquem à vontade, mas que a gente se consiga direcionar mais ou menos em torno disso, saúde mental e de que maneira a gente consegue trabalhar com isso. E aí entra o autocuidado, né? Como que a gente, cada um na sua esfera, pode estar conseguindo amenizar em si algumas preocupações e, ao mesmo tempo, se possível, inclusive ajudar outras pessoas a disseminar essas ideias, né? Comportamento. Amanda, não sei assim, né? Se tu me permite... Oi? Só um momentinho, só dar as boas-vindas para a Fernanda. Eu reparei só agora, não sei se ela já tinha entrado antes. Boas-vindas, bem-vinda, Fernanda. Está nos ouvindo? Só pode colocar uma mãozinha. Oi, boa noite, agradeço as boas-vindas. Não, eu acabei de entrar, tive uma dificuldade para fazer o download do Zoom aqui no meu celular, mas agora tá tudo certo. Obrigada. Tá, então tá. A gente Bem-vinda, já... Fê. Muito obrigada. Oi, Lu. Oi, Kati. Oi. Oi! A gente já fiz uma pequena introdução aqui, trouxe uma referência de um vídeo que foi assistido que fala sobre 4 fatos sobre saúde mental no Brasil. Então, nossa conversa vai girar em torno do que seria essa saúde mental e de que medidas a gente pode estar trabalhando, né, para poder melhorar, né, e trazer mais qualidade de vida, enfim, para todas nós. E aí as nossas convidadas são a Karina, Karina Limberger, que para mim aparece aqui no meio, e a Mônica, tá? E a ideia é que possa ser bem fluido, mas eu começo então dando a palavra para as duas, Mônica e Karina. A Mônica quer falar primeiro, alguma coisa? Karina, se tu me permitir, posso começar? Eu preparei um material aqui, né? E assim, essa primeira pergunta da Amanda, né? O que é saúde mental, assim, acho que a gente pode falar é um assunto muito complexo, tão complexo quanto a mente humana, né? Então, assim, para a gente poder pensar, né, a saúde mental, eu trouxe um texto, assim, um texto curto, mas para provocar uma certa, assim, provocar e promover, né, mas no sentido da provocação, de inquietação, assim, né, de a gente poder se sensibilizar com um assunto, né, da saúde mental. Então, eu vou ler esse texto e aí, a partir disso, acho que a gente pode ir conversando, enfim. Pode ser? Pode ser. Tá. Então, o nome do texto, né, esse livro, o nome do livro e o nome do texto que eu vou ler é Os Nomes da Nossa Dor, do José Blaia, que foi um médico psicanalista de Porto Alegre, que é fundador do instituto ao qual eu pertenço, o Instituto Ciro Martins, aqui em Porto Alegre. Então, vou começar aqui. E se dermos um nome a cada dor? E se a uma não dermos e ela ficar sem nome? Que dor ficará naquele que não a nomeou? O insuportável é saber que uma coisa possa existir sem nome, sem termos que a compare, reduza ou classifique. Um terror, por exemplo, que de tão antigo, quando foi vivido, não havia sequer a linguagem para nomeá-lo. Um bebê que passou fome, frio e desamparo. Ou outro, um pouco depois, que conheceu o colo e o aconchego, mas a vida quis que os perdesse numa circunstância que registrou, mas não compreende. Ali era para ter havido uma experiência, e houve o nada.
Ou então, o cuidado foi suficiente e deu sentido à palavra vida, mas depois rompeu-se de forma precoce. E se, apesar de tudo, por teimoso, um deles ficou vivo e se desenvolveu, mas no seu íntimo guarda para sempre um frio que não se aquece, uma fome que não se sacia. E esse olhar desconfiado que evita as pessoas. Como se chamava antes o desconforto que agora chamam de frio e fome e desamparo? Deve haver um sentido para a palavra vazio. Deve haver um diferente para quem conheceu a saciedade e a perdeu. E outro que só soube da privação e não encontra um registro de bondade que seja paradigma. São muitas as dores humanas e variadas. A ilusão de se dar um nome é a ilusão de se estar diante de algo que conhecemos, como se soubéssemos o que é conhecer, ou estar diante de, ou mesmo a palavra ilusão. Não sabemos. Quando muito podemos reunir em generalidades algumas reações que se parecem, para que possamos conversar um com os outros. Os profissionais, é preciso que se estabeleçam códigos de comunicação, o que não quer dizer que haja comunicação, ou que seja compreensível, ou que se fale da mesma coisa. Mas não dar um nome é ver-se outra vez jogado a um terror sem nome, como o descrito por Bion. Bion é um teórico da psicanálise. Então, um terror sem nome, descrito por Bion, a pior das angústias, a iminência do aniquilamento. Um médico zeloso, antes de chegar a um diagnóstico, a mãe desesperada, antes desse médico dizer: é só uma gripe. Gripe é um nome mágico. E aí entra um grifo meu. Deixou de ser mágico, né? A gripe agora é um terror. Antes de ser nomeada, podia ser pneumonia, difteria ou câncer. Mas, por sorte, surgiu o termo virose. Mesmo que não seja verdadeiro, mesmo que depois se revele a pneumonia, ou que a febre teime em não baixar, há uma calma na espera. É só a gripe. A psiquiatria clínica e descritiva, como parte da medicina, trouxe uma inestimável contribuição para a classificação das doenças e dos transtornos mentais. Um instrumento para se estabelecer protocolos de tratamento eficazes no controle de sintomas danosos para a vida de muitas pessoas. Mas uma vida sem sintomas não é o suficiente. Só isso não basta para ouvir Neruda dizer que já não se encantarão meus olhos em teus olhos, já não se achará doce minha dor ao teu lado. É isso, gurias, assim. Para introduzir aí um pouquinho, assim, acho que da minha ideia, né, sobre saúde mental, sobre essas dores que o Jung chamava de dores da alma, o Jung, outro psicanalista, que foi abandonado pelo Freud, né? Mas, assim, a doença mental, como de uma forma geral, ela fala de uma dor que vem da alma, a dor de não ser compreendido, né? A dor de ser o diferente também, né? De não se enquadrar dentro de uma sociedade que se coloca de uma maneira normativa.
e faz com que a gente entre em contato muitas vezes com esse vazio dentro da gente, assim, que nos dá essa ideia de não conseguir dar um nome à nossa dor. E se a gente pensar na doença mental, na saúde mental, de uma maneira psiquiátrica, né? Nos moldes da loucura, a gente vai encontrar muito mais dores do que essa dor que a gente muitas vezes consegue aqui provocar, falar, né, da ansiedade, falar da depressão, né, algo que uma medicação e um acompanhamento bem estruturado, né, dá um contorno para isso, mas se a gente for entrar nos vieses do dito não normativo, né, da loucura, a gente vai entrar, então, para algo mais grave no sentido de um cuidado extremo, né? Não sei, assim, né? Eu introduzi. E eu acho que é importante também eu retomar, né, que a Fernanda, né, que entrou depois, que, assim, eu estou colocando algo meio, assim, provocativo nesse sentido, mas que eu fico à disposição caso alguém aqui, né, se sinta afetado, enfim, porque com algo aí eu fico à disposição para se precisar de algum auxílio, para ninguém sair daqui mal. Sim. Interessante, Mônica. Tu trouxe para nós, a partir desse texto, eu tinha feito a pergunta, o que seria saúde mental, né? Talvez por essa ideia normativa já esperando alguma definição ou algumas definições a partir de diferentes teóricos, enfim, ou diferentes correntes filosóficas, não sei se poderia dizer assim, mas tu trouxe uma parte que é essa questão da doença mental em si e de nomear determinados sentimentos, se poderia dizer assim, Isso. que podem levar essa questão da linha da loucura, né? De algo que ultrapassa por causa de algo que ultrapassa aquela... Não sei se existe uma linha, sabe? Um limítrofe ali, né? Um passo para a loucura, digamos assim, porque a gente não conseguir identificar o que está sentindo e ficar daqui a pouco remoendo isso é um alerta, né? Eu acho, assim. Para mim, pelo menos, eu vejo como um alerta. Isso. E acho que é essa questão, assim, né? Acho que não que os sentimentos que a gente não consegue nomear possam nos levar à loucura, não é isso, né? Mas eu quis separar um pouco, né? Digamos assim, o Freud definiu as instâncias, né? Os seres humanos enquanto neuróticos, psicóticos e perversos, né? O que ficaria aí neuróticos somos, né? Pessoas que estão aí no habitual, enfim, e os psicóticos seriam a parte da loucura, né? Definiu assim. Mas não, eu coloquei assim sobre saúde mental nesses dois aspectos, né? O aspecto que vem aí de uma reforma psiquiátrica, né? Da loucura, porque se a gente for falar da história da saúde mental no mundo, mas pegando aqui o Brasil, a gente vai encontrar inúmeras atrocidades que ainda acontecem, né? Que ainda acontecem ferindo os direitos humanos. Mas essa é uma outra parte, né? A que eu estou trazendo, a que eu estou querendo levantar aqui, né, para gente, enquanto assim, pegando justamente isso que tu trouxe, Amanda, desse vídeo, que fala sobre um índice alto no Brasil, né, de depressão e transtornos referente à ansiedade, né, para poder levantar um aspecto que para nós mulheres, porque só tem mulheres e o Bruno, né? O Bruno fica assim, temos mulheres e o Bruno, né? Mas eu acho importante, assim, né, o Bruno escutar, porque, assim, daqui a pouco o Bruno também se identifica, não que os homens não se identifiquem com isso, mas isso acomete muito mais as mulheres do que aos homens, né?
que é o seguinte, não, acho que não, na verdade acometem os homens sim, mas eles têm mais dificuldade de assumir isso ou de identificar isso, né? E pouco espaço também para pouco elaborar espaço. essas coisas, né? É É mais a verdade. questão de pouco espaço do que tem menos. A gente dialoga menos sobre isso, né? Ah, também. Mas aí eu quero levantar, eu também vou levantar essa questão, assim, porque agora eu levantei e as coisas vão se abrindo, né, na mente da gente, assim, para a gente poder ir dialogando. Mas a questão é que nós, mulheres, temos algo, e isso eu falo da mulher, a mulher de hoje e a mulher de antes, né? Que frente às situações adversas do cotidiano, vai acumulando dentro de si, né? Como uma espécie assim de uma autocobrança, no sentido de que se ela se mostrar frágil ou vulnerável frente a uma situação do dia a dia, né, um cansaço que seja, né, ela não pode fraquejar, ela não pode se haver e se mostrar vulnerável e frágil, porque daí ela vai de contra, né, a princípios de uma crença de que ela tem que ser forte, né? E aí fica essa ideia distorcida de que ser forte é suportar essas dores que não podem ser nomeadas, porque se elas forem nomeadas, né, entra essa questão de bom, preciso de ajuda, e o quanto fica essa ideia de que se eu preciso de ajuda, então eu não sou forte, não estou dando conta sozinha. Eu vou meter a colher nessa questão aí do que eu sei contigo, Mônica, para dialogar contigo, Mônica, nesse sentido, tá? Eu acho assim, concordo em partes, assim, né, bem nesse sentido do diálogo, mas é a questão que estamos discutindo a questão da saúde mental e da questão vocês são psicanalistas, né? Eu sou só uma curiosa na psicanálise, eu não tenho entendimento, né? É um estudo que eu desejo muito me aprofundar, eu acho que todos nós, para compreender inclusive os processos, não só mentais, os sociais, todos, né? Mas uma coisa só em relação a isso que estão colocando, em relação a nós mulheres, ou em relação a essa questão de gênero, vamos botar assim, né? Que isso é uma construção social, né? Porque essa coisa que você traz aí, a gente ser forte, tudo, isso tudo é um processo que a gente, quando a gente já essa internalização, vamos botar assim, internalização do ser mulher, que já desde quando está na barriga da mãe, a gente já vai sendo construído o que seria essa mulher, né? Até depois, quando a gente cresce, a primeira coisa que a gente dá para uma menina, eu vejo, fazendo uma autocrítica até a minha família. Esses dias eu fiz uma crítica para minha irmã. Minha sobrinha tem 1 aninho e meio, e a primeira coisa que a minha irmã fez foi enrolar um pano, montar um pano, uma boneca e dar para minha irmã, para minha sobrinha brincar, né? Então a gente vai criando todo o ser, a gente ser exatamente reproduzir isso, né? Só que, claro, com certeza, né? Tem um conjunto de essa reprodução social e produção, ela gera um conjunto de doenças, né? Porque para mim eu partiria assim que, claro, né? Mas daí no diálogo, que essa sociedade que a gente vive, ela em todos os aspectos, né? Ela é uma sociedade autodestrutiva, humanamente falando, né? Porque ela produz muito mais coisas negativas, assim, os de doenças, do que coisas positivas, no sentido do sujeito se avançar como ser, assim, não sei. É uma leitura que eu tenho sobre isso. Pode ser que esteja bem equivocada, né? Mas em relação a essa questão agora, por exemplo, nós vivemos num momento que, se pensar a relação que tem entre as doenças mentais e as mudanças do mundo capitalista, do mundo do trabalho, reorganização do trabalho, todo esse processo de mudança, ela produz muito mais adoecimento, né? Psíquico, vamos botar assim. Então, a ansiedade, tudo isso é em decorrência, me parece, eu posso estar equivocada, né? É em decorrência o ritmo de vida que a gente leva, a nós estarmos desconectados com o ser terráqueo que nós somos,
né? Essa alienação perante o próprio ser humano que a gente é, né? A gente produz um sistema que nos aliena de nós mesmos, né? E de a gente, por exemplo, só vou finalizar minha fala, de, por exemplo, a gente comer e não refletir sobre o que está comendo, não observar a comida que a gente come, e a gente não sentir o corpo exausto, porque a gente está tão automatizado, né, que a gente passa a fazer as coisas mecanicamente. E isso vai produzindo, claro, né, ao longo do processo, desde a infância, que já é, falando especificamente das crianças trabalhadoras, de pais trabalhadores, né, tem um ritmo que a criança vai sendo educada para o trabalho, né? Então, assim, muitas crianças de famílias, por exemplo, fazendo famílias pobres, as crianças não têm o espaço de brincar, não têm as condições materiais objetivas para se desenvolver uma infância saudável, para ser um sujeito saudável. Então, já começa desde o processo de gestação desse bebê, a gente vai começar, né? Amamentação, todo o processo que vai sendo construído, que vai formulando um sujeito que produz mais doença do que saúde, vamos botar assim, entendeu? Enquanto processo mental. Sim, mas só uma coisa bem legal, assim, que a Catiane trouxe, né? Essa perspectiva da doença mental em si, né? Assim, falando um pouco de saúde, o que eu compreendo por saúde mental, né? A capacidade de um indivíduo de ter qualidade de pensamentos, sentimentos, de pensar, de sentir a partir de si, né? E conseguir conduzir com harmonia a sua vida, né? Junto com o seu querer, o seu pensar e o seu sentir, né? E hoje em dia, assim, a Catiane trouxe um dos fatores, assim, que eu tinha descrito, que eu acho que mais interfere hoje na qualidade de saúde mental brasileira, todo o contexto social que a gente se encontra, né? Eu sou doula, atuo no acompanhamento gestacional, né? E acompanho também as famílias durante essa primeira infância. Então, assim, a gente vê hoje uma primeira infância totalmente debilitada, terceirizada, cada vez mais precoce, né? Tem um histórico na minha família mesmo, de sobrinho meu com 3 meses de idade, está em tempo integral dentro de uma creche. Né? Imagina uma criança com 3 meses de idade, não tem, o desenvolvimento dele é excelente, né? Tanto desenvolvimento cognitivo, motor, tudo, enfim. Porém, é uma coisa que a gente vai conseguir ver esse dano, né, na fase adulta, porque a criança não vai, ela se adapta, né? Ela se adapta muito fácil, então ela não vai trazer isso na primeira infância. Né? Além da terceirização, os vícios, né? Cada vez mais a gente está numa desproporção em relação à nossa alimentação, né? Então não tem como falar de saúde mental sem falar da nossa alimentação, não tem como falar de saúde mental sem falar da nossa qualidade de vida. Né? Então, eu acho que, assim, tem muito estímulo de mídia, né? O contexto educacional que a gente é inserido hoje, muito antigo, né? Veio logo depois da Segunda Guerra Mundial, nessa coisa de vamos produzir, né? Junto com a reforma industrial, e aí se enquadra a questão educacional dentro dessa estrutura, e as pessoas cada vez mais elas são educadas para produção, né? Então tu vai sair daqui, tu vai ocupar o cargo tal, tu vai sair daqui, tu vai ocupar o cargo tal, se tu não conseguiu estudar, tu vai estar nesse cargo tal, né? Então as pessoas elas se afastam da vida. E o que eu digo que é vida, né? A vida é a presença, né? Se afastam dos familiares, se afastam do contato com a natureza, se entopem de protetor solar e saem para caminhar no sol, e aí é levado por uma grande massa de informação onde o protetor solar, a falta do uso do protetor solar causa causa câncer, sendo que ao contrário, quando a gente utiliza o protetor solar, o nosso corpo não absorve a vitamina D. E a vitamina D, que é introduzida a partir de medicamentos, né, de alopáticos, o nosso corpo não sintetiza da mesma maneira, porque não é natural, né?
Então, assim, existe uma falta, uma gama de coisas que comprometem essa qualidade de vida, né? Digo de vida, mas no que diz saúde mental, né? E aí, assim, uma coisa que eu achei muito legal, assim, que eu tô achando muito divertido, tirando, assim, todas as coisas trágicas que estão ocorrendo dentro do nosso país, mas é que as pessoas, elas estão tendo a oportunidade de ver aonde que esse ritmo descompassado, ele estava nos levando. Então, a gente conseguiu ter mais noção da questão do consumo, né, de estar em casa, de perceber o que, né, tipo, para que eu comprei isso? Será que isso era necessário? Não, peraí, só um pouquinho, né? A pessoa se vê ali numa questão de vulnerabilidade, começa a economizar aqui, economizar ali, e começa a ver que aquele consumo ali, ele era de alguma maneira desnecessário, né? E também dos desastres ecológicos que estão acontecendo mundialmente, né? E aí a gente também, para falar de saúde mental, a gente também tem que falar da natureza, né? A gente está nesses últimos 120 anos, numa evolução tecnológica que nunca ocorreu antes, cada vez mais as informações estão mais aceleradas, né? E essa tecnologia, ela também influencia diretamente na nossa saúde mental, né? E aí tem uma série, Suíça já baniu a 5G, né? Que uma gama de pesquisadores, cientistas, fizeram uma nota repudiando a 5G por ser cancerígena, por ser uma arma letal, essas irradiações 5G, né? Então, assim, e daí também utilização dessa 5G para manipulação de massa. Então, quando a gente vai falar dentro desse contexto que a gente está vivendo, né? Será que vai ter uma terceira guerra? Não vai ter? A terceira guerra já está e ela é silenciosa, porque ela tem multiplicação de informação, de fake news, ela tem multiplicação de manipulação em massa, né? E aí, assim, como se defender disso? Se a pessoa, ela acorda já direto no celular, ela dorme no celular, a pessoa, ela não se dá o espaço de meditar sobre as coisas, de olhar a natureza, de compreender como é que é o ciclo das coisas, que nem a criança faz naturalmente, sem precisar desse estímulo, né? Então, assim, dentro de uma das práticas que eu trabalho, a gente trabalha com a saúde mental, com os padrões de crença e pensamento, em 4 níveis, né? Então, a gente vai falar do nível primário, que é tudo aquilo que a gente absorve desde a nossa gestação até os 13 anos de idade, né? A gente capta também informações do nosso nível genético, que é transmitido, né, através da transgeracionalidade, de pai, de mãe, de avô, bisavô. A nível histórico também, por exemplo, uma crença muito comum, e é uma crença inconsciente nas mulheres, é de que as mulheres não podem ter os seus dons despertos, porque a gente vem já de algumas centenas de anos de caça às bruxas. Então, todas as mulheres que desenvolvem seus dons, em alguma maneira já foi queimada, já foi abusada, e isso fica dentro do inconsciente, não só dentro do inconsciente da gente, mas dentro do inconsciente coletivo. Então, essas informações, elas também vão interferir diretamente na saúde, né, no nosso discernimento, no nosso pensar, no nosso sentir, e também o nível de alma, que é aquilo que a gente carrega já de vidas passadas. Eu acredito em regressão, né? Então, eu vendo a natureza em si se expressar, que uma folha cai da árvore e ela se decompõe, ela vira matéria orgânica e daqui a pouco essa matéria ela está nutrindo outro elemento, isso me deixa a segurança e a tranquilidade de acreditar que a gente finda e que continua um outro espaço, né? Então, eu acho que assim, trazendo um pouco do que é a saúde e a doença, né? Eu gosto de trabalhar muito da perspectiva da saúde mental, assim. Porque é muito fácil a ciência querer nomear, dar nomenclaturas para tantas coisas,
E aí nós temos a medicina chinesa e a medicina ayurvédica, né, que são medicinas milenares, que vão tratar da psique com tanta eficiência a partir dos alimentos, a partir dos hábitos também. E aí, assim, a diferença que o Ocidente e o Oriente têm de como conduzir essa vida, né, nessa perspectiva, isso daí vai alterar todo o contexto que a gente tá formando, né, tá construindo, assim. E eu acho que está sendo muito bom, porque a gente está tendo a oportunidade de criar novas perspectivas, sair um pouco desse condicionamento, né, dessa zona de conforto que a gente se coloca, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, mas isso eu não posso, aquilo no outro não posso. E aí entra num outro contexto e se vê obrigada a buscar novas ferramentas, assim. Então, eu gosto de partir da saúde, assim, né, dessa perspectiva, e trazer também eu gosto de trabalhar com a potencialização da pessoa, né? No sentido de ela reconhecer seus dons. O Nietzsche, ele fala que a ansiedade e o medo é inerente a qualquer um, a qualquer ação que a gente vá ter na vida, ele diz que todo mundo passa, né? A maneira como cada um conduz após isso é a diferenciação, que vai dar um bom resultado ou não, né? Claro. Total Legal, sentido ótimo. isso, Karina. Porque não, isso faz total sentido, assim, né? Poder integrar tudo isso, assim, te ouvindo, eu fiquei assim, nossa, é tudo isso aí mesmo. Faz total sentido. O que fica, assim, né, quando tu falou, assim, da ansiedade, né, a ansiedade não é uma doença, né? Sem ansiedade não existe vida humana. A ansiedade é que nos impulsiona ao ato de querer nascer, senão a gente nem nasce. Sim. Sem ansiedade não existe vida humana, né? Se a ansiedade está zero, a pessoa está morta, morreu, né? E o medo também. Se a gente não tiver medo, a gente não sobrevive, a gente não se protege, né? Mas assim, só para complementar o que eu estava falando antes, assim, né? Quando eu disse sobre esse movimento, assim, das mulheres e botando assim nos homens, né? Nessa questão histórica, assim, eu acho que penso, né, que essa vida acelerada, né, e essas técnicas alternativas que existem, né, que a gente tem, que a Karina está falando da dela, eu tenho a minha, e tem aí uma infinidade de técnicas, né, para cuidar da saúde mental, né. A gente sempre vai ter pessoas que vão se identificar com uma ou vão se identificar com a outra. Se a gente pensar em todos esses elementos, né, de desconexão que o humano faz frente à própria existência, né, que é se desconectar da natureza, se desconectar de tudo, né, daquilo que nutre o corpo, ele entra num processo robótico, né? E quando eu menciono assim sobre a questão das nossas dores, que a gente não consegue nomeá-las, acho que entra nessa questão bem de não poder se conectar consigo mesmo, né? A gente vai ouvindo a Karina assim, e ouvindo a Catiane, a gente parte para uma coisa mais global, né? Uma socialização. Mas quando a gente para pensar também como que é esse movimento consigo, se ele está desconectado consigo, obviamente vai estar desconectado com o mundo, né? Então, observar a si, estar atento a si, ao seu organismo, ao seu dedinho, ao seu cabelo, enfim, né? Ao todo, que é a sua casa, corpo, é promover o primeiro passo do autocuidado e promover essa sensibilização de que se eu olho isso em mim, se eu presto atenção disso em mim, eu vou estar conectado com o mundo, eu vou prestar atenção nesse mundo, né? E gurias, assim, tá maravilhoso. Eu vou ficar até o tempinho que for mais, mas tem uma paciente minha me pedindo socorro aqui. Uhum. Então,
Então, nós, assim, a gente foi, né, o papo foi fluindo, em virtude da gente ter entrado um pouquinho mais tarde, a gente acabou, acho que, estendendo um pouquinho mais, assim. O nosso horário seria até às 8, acho que a gente pode ficar mais uns 10, 15 minutinhos para dar um fechamento e finalizar nosso diálogo, mas acho que as duas colocaram, as três, né, tanto a Mônica, a Karina e a Catiane colocaram super bem esse assunto, assim, que é bem o que a gente tem falado, né? Era bem essa a intenção do diálogo, da gente trazer um pouco das causas, né, desse agravo de doenças mentais, ou dessa dificuldade de se atingir uma saúde mental, e ao mesmo tempo as causas e as consequências disso e de que maneira que a gente consegue ir trabalhando, né? E no final das contas, a pandemia agravou algumas coisas, mas provocou um desaceleramento, digamos assim, que nos fez pensar sobre isso e buscar uma nova forma de se conectar, né? Inclusive, as recomendações da OMS enquanto para promover o bem-estar, para diminuir os níveis de ansiedade, não acabar com ela, porque faz parte, como a Mônica disse, é inerente à vida, assim como o medo, né, o nosso instinto de sobrevivência. A gente está em meio a uma pandemia, então é normal sentir medo, é normal ter um certo nível de ansiedade, mas tudo isso, normal, não gosto dessa palavra, mas, né, a gente acaba utilizando. Mas o nível... É esperado, né? Exato. É esperado, mas assim, a gente tem que tentar prestar atenção à medida disso, né? Para não deixar que isso tome conta de nós. E eles colocam 6 dicas, né? E dentro dessas 6 dicas, essa questão de prestar atenção em si é uma delas. Eu posso ler rapidamente e aí a gente pode ir direcionando para o final. A primeira dica seria pensar nas informações, definir quantidade e qualidade das informações que a gente está indo atrás. Óbvio, a gente tem que se manter informado, mas não ficar o dia inteiro com a televisão ligada naquela programação que só vai estar dando notícias ruins. Então, definir, né, horários que tu vai te informar, a quantidade, né, 1 hora, 2 horas, e os canais de informação que a gente vai estar buscando. A segunda dica é a questão da solidariedade, da gente aproveitar essa pausa, né, ou essa pisada no freio, digamos assim, para estar promovendo e praticando essa questão da solidariedade humana, da gente estar buscando conversar, encontros como esse, querendo ou não, uma forma, né, de a gente estar se comunicando e se auxiliando, e auxiliar a familiares e cuidar de si também, né? A questão de reconhecer os profissionais da saúde, o trabalho que está sendo feito, fazer o bom uso das redes sociais, então aquelas coisas que muito nos afetam, não nos deixam um sentimento mais tranquilo, digamos assim, que é o que a gente acaba tendo que buscar nesse momento, evitar, né? Prestar atenção em si, aí entra a questão do autocuidado, justamente buscar essa conexão, né? E compartilhar boas experiências também, não só as coisas ruins, porque, né, a gente precisa também de boas experiências para manter aquela, não sei se, talvez esperança, mas acreditar, né, que vem um dia após o outro e a gente pode estar transformando essa forma de se relacionar consigo, de cuidar de si, de se acolher, né? Acolher os medos, acolher os seus sentimentos. Mais ou menos essa é a ideia que eles passaram. Assim. E principalmente, assim, né? Assumir, assim, poder assumir para si, assumir no sentido, né? De se tá demais, né? Porque é bem isso, assim, é algo que é esperado para o momento atual. Essa terceira guerra mundial que a Karina comentou, ela está acontecendo e ela não deu tempo para o psiquismo humano se preparar para essa quarentena, digamos assim, para essa pandemia, né? E a gente vive uma inversão aí
uma inversão psíquica, né? A gente volta aí nos primórdios da existência humana, onde a gente está tendo que evitar contato. E a gente, né, nós brasileiros temos isso do contato ser algo do afeto. Então, não poder ter contato é ir de contra a um aprendizado do psiquismo que a gente tem hoje, né? De a como própria amar, natureza humana, né? da própria natureza humana. Então, a gente já está indo contra a nossa própria natureza, né? E poder estar atento a isso e saber que isso, né, não é doença, e sim cuidado. Poder estar atento a isso no sentido de, opa, as coisas não estão bem, está demais, os pensamentos estão ruminando demais, eu não estou dormindo direito, eu estou tendo ataque cardíaco, eu estou com respiração ofegante, eu estou sentindo medo sem razão, assim, né? Medo inesperado, eu estou tendo muito pesadelo, enfim, uma série, eu estou tendo muita dor de cabeça, e uma série de sintomas aí que surgem, o corpo grita, o corpo fala, né? Mas a gente tem que estar, assim, ouvir esse corpo e agir para cuidar. Então, assim, pedir ajuda, né? Pedir uma orientação, enfim, né? Muitas vezes não é com um profissional específico que a gente vai conseguir chegar, com um psicólogo, com um psiquiatra, com a ciência em si, né? Mas pedir ajuda, né? Não ficar sozinho com isso é um passo muito importante para o autocuidado e necessário. É só uma questão que eu queria colocar para vocês. Tem outra pessoa falando aí. Sou eu, Kátia, Fer. Vai, Fer. Não, mas não. Termina, Kátia. Não, fala que eu já falei. Você fala, você. Então. Não, desculpa, é minha primeira vez, mas é que eu achei, tá super legal, tô adorando a discussão, mas eu queria colocar mais uma coisa em relação a essa questão dos tempos, né? Que essa quarentena, né, esse isolamento social nos está fazendo refletir e enfrentar. Além das questões, né, do que vocês estão falando, que é da natureza humana e principalmente nossa, latina, brasileira, do contato e tal, tem uma outra questão que foi imposta, talvez, e a Kátia trouxe isso quando ela começa a falar do mundo do trabalho, e enfim, e também, né, quando já foi discutido aqui, né, essa questão das nossas relações com o trabalho, com a nossa vida corrida, né, que a gente está totalmente descolado dos tempos da natureza, que são os nossos tempos e tal. E, apesar de a gente estar, e o isolamento social nos está proibindo o contato, mas ao mesmo tempo ele também está nos causando uma ansiedade, que é o retorno à casa, o estar em casa. E isso tem a ver com essa coisa da família, né, da gente ter que resgatar isso, dos tempos em casa que são diferentes, né, dos tempos naturais agora, né, da gente ter outro ritmo. Esse é o retorno nos primórdios que a gente volta, né? E eu boto até outro ponto, né, Fer? Porque é o retorno e é tu conviver, por exemplo, mais com teu filho, tu conhece melhor o teu filho e tu passa a conhecer coisas que às vezes você nem reparava no dia a dia, sabe? Exato. E isso, de fato, é incrível, né? Exatamente. Não, e assim, e aí é um olhar, e isso implica em a gente não ter mais o nosso senso gregário, que é essa coisa da gente estar envolvido com outras pessoas, de estar conversando, né, com outras pessoas e tal, mas nos faz ser cada vez mais íntimos da nossa família, né, do nosso núcleo familiar, que não precisa ser uma família, né, com filhos, mas e até mais íntimos de nós mesmos, né? Exato. Não, e aí a gente começa a enxergar nós mesmos, as nossas falhas, e lidar com isso é muito difícil hoje em dia, porque a gente esconde todas as nossas falhas. Não, quem diria, né? Mas assim, exatamente, porque assim, a gente está tão acostumado a ter que, e aí eu acho que uma coisa que você falou que é muito legal, né? A gente está tão acostumado a ter essa coisa de sermos sempre muito, muito preparadas, né? A gente não pode demonstrar fraqueza, a gente tem que estar forte. E agora a gente começa a ver que a gente tem que lidar obrigatoriamente, e a gente esconde isso com muito trabalho, a gente esconde isso com várias coisas, e agora a gente tem que enfrentar elas. E isso
muito difícil, né? Isso, as pessoas lidarem com isso é muito punk, assim. Assim, porque justamente cada vez mais, quanto mais delicado fica dentro do núcleo familiar, mais as pessoas se voltam para fora, né? Então existe aí, uma família tá ruim, então no mundo existe uma gama de coisas aí te oferecendo, internet, mídia social, séries, e que te deixam anestesiados, né? E aí mais a dificuldade de voltar, porque quando tu volta, tu vai ver toda a louça suja que tem que lavar, que tem que clarear, que tem que limpar, para te poder estar se sentindo confortável nesse núcleo familiar, né? Justamente. O que é mais desafiador. Eu acho bem desafiador, porque as gerações que a gente tem hoje, né, são muito diferentes. Né? Dentro do núcleo familiar a gente pode encontrar até 3 gerações e cada uma num nível que não tem como dialogar sem ter atrito, né? Então é bem assim. 3 gerações ainda é luxo, né, Karina? Porque a gente tem horas que a gente encontra de 4 a 5 gerações morando na mesma casa, né? Sim. Assim. A periferia é muito comum, né? Então é muito comum, mora toda a família, desde o bisavô, daí vai. Até bisa, porque com a longevidade que a Amanda trouxe, assim, né? E isso já vem sendo, essa perspectiva da longevidade já é falada desde 2013, já se tem notícia dessa essa taxa de longevidade brasileira para demográfica do Brasil, em termos de envelhecimento, sim, foi eu só um parênteses, eu estudei bastante sobre isso quando fiz o mestrado, que era sobre envelhecimento populacional e tal. Então a gente já tem notícia disso. Então, assim, com a longevidade, a gente encontra bisavó, avó, mãe, né, filho já filho meio adulto já, né, adolescente meio adulto, que já tem os seus filhos. Vidas de Maria. Vocês viram aquela série Vidas de Maria? Sim. Já viram? Sim. É a Vidas de Maria, né? A gente tem várias Marias convivendo no mesmo espaço, né? Na verdade. E assim, né? E pensando em tudo isso, assim, só para não deixar de fora também, né? Para a gente não esquecer que a Karina também levantou o lugar do homem nessa sociedade, aí, nesse lugar, assim, né? Que se nós mulheres estamos aí nos havendo com essa autocobrança de não poder falhar, o homem sequer se dá o direito de pensar em não ser o provedor, em não ser o herói, né? Isso construído também historicamente, né? Porque hoje a mulher ela vai de contra a uma historicidade que era da submissão, né? A gente vai lá, não sou submissa, eu sou potente, eu sou, né, aguerrida, não posso fraquejar. Ela vai contra isso, né? E esquece, muitas vezes, de entrar em contato com as suas dores. E o homem, por sua vez, nossa, coitado, ele tá assim, né? Digamos assim, aí entra também um pouco, talvez, né, do nosso papel enquanto mulher, de também poder dar essa permissão ao homem de também entrar em contato com as suas vulnerabilidades e fragilidades, porque ele não tem autorização. Olha, Karina, ele não tem autorização. Não, Karina, não. Não como uma maneira, não de uma maternagem. Eu digo assim, né? A mulher, ela também provoca o machismo nesse sentido, né? Porque se a gente quer uma sociedade igualitária, a gente também precisa incluir com equidade, enfim, né? A gente muitas vezes precisa sensibilizar o homem. E eu tô falando isso porque o Bruno tá aqui. Se não tivesse homem, eu não estaria falando. Vamos fazer um debate sobre isso aí, sobre essa questão. Sim, essa é verdade. Essa ideia, esse ponto, ele é bem temática, chamar para uma próxima quinta. Claro, esse ponto, ele é bem colocado, inclusive a gente tem numa lista de temas lá, um deles é: o feminismo é para todo mundo?
E a ideia é poder discutir o livro da Bell Hooks, que fala, ela coloca um capítulo justamente sobre isso, quanto a questão, né, quanto o homem também acaba sofrendo com esse patriarcado que foi construído por eles também, né? Pode ser uma construção histórica, mas acaba sendo reproduzida. Enfim, a gente conversa sobre isso aqui, então também, o Bruno também está bem ciente. O que eu tô colocando não tem nada a ver com feminismo, tá, gurias? O que eu tô colocando é de uma questão mais do homem mesmo, que para nós mulheres, né? Do ser humano, né? Isso é do ser humano, exatamente, do ser humano. Mas entre a questão homem e mulher, a gente tem as suas diferenças nesse sentido, né? Histórico, né? Nesse sentido histórico aí. Acho que fica... Porque o homem não procura saúde, né? Tanto que as campanhas de saúde sempre tem uma mulher carregando o homem nas costas, que é horrível, né? Mas, e se a gente for falar nos índices de suicídio, eu até não estou muito atualizada, mas as últimas vezes que eu andei lendo sobre o assunto, Até então... porque tem até acho que foi um filme que eu vi alguma coisa sobre isso, né? Que até na forma de... Talvez foi campanha, alguma coisa que eu vi. Não sei no que, porque eu vejo tanta coisa. Que até para se matar, né? Porque daí o homem ele usa coisas mais letais, né? Por isso que ele... Quando a mulher... Entra, mas não consegue. A mulher tenta mais que os homens, mas quem morre mais os homens, porque eles usam coisas mais letais que as mulheres, né? Sim. Então, tem esse dado, né? Depois eu vou verificar direitinho para passar para vocês essas informações. Ei, meninas, me compartilhem comigo, vocês, assim, o que vocês utilizam como ferramenta de autocuidado? O que vocês utilizam no dia a dia de vocês como essas ferramentas, assim, para manter? Eu procuro praticar yoga, meditação, sempre que eu posso. Eu também. Sozinha, eu procuro meditar. Dos alongamentos, do pezinho de molho na água morna com um chazinho ali para, sabe, trazer aquela coisa, aquela presença. Um escaldapé. Um escaldapé. É bem autocuidado mesmo. Tomar um banho, sabe? Óbvio que a gente tá numa posição de alguns privilégios, né? É importante reconhecer isso, mas assim, de aproveitar, de dar valor para cada momento, assim, do dia a dia. Desde tomar um banho até fazer uma comida, sabe? Até olhar, ouvir o canto dos pássaros, mas isso é uma característica pessoal minha, assim, mas são formas que eu encontro de trazer essa presença, sabe? E também, assim, limitar a questão das informações, limitar um pouco, na medida do possível, o uso de redes sociais, tecnologias, então, e devagarinho se autoconhecendo, buscando alguma leitura, promovendo esses diálogos, essa é uma forma de autocuidado também. Então, eu faço várias coisas, assim, tipo, né, que eu tomei como uma coisa que eu tô tentando exercitar, porque a minha vida, sempre falo que a minha vida toda sempre foi cuidar dos outros, e que agora, um tempo pra cá, eu comecei a me centrar em mim, porque se eu não cuidar de mim, eu não vou sobreviver, porque eu também cheguei, tem vários processos de doença, não só, mas assim, obesidade, várias coisas que eu fui vendo que é em decorrência a não me olhar, né, então assim, a primeira coisa é alimentação, né, então caminho para uma alimentação cada vez mais saudável, sempre foi, mas agora mais ainda, né? Então, desde de eu tomar probiótico, né? Fermentados e comer fermentados, fazer exercício de respiração, começar a se ouvir, principalmente, sabe? Parar e se ouvir, que é uma coisa muito difícil. Observar quando eu sinto um sentimento, auto-observação, sabe? Fazer exercício de compaixão com a gente mesmo, buscar na questão de não ser tão crítica, porque eu venho de uma formação de movimento social, política, de muita cobrança, de muita autocrítica, então como é que eu sou amorosa comigo, porque eu tenho todo o amor do mundo para os outros, mas como é que é esse amor comigo mesmo, como é que ele volta para mim? É só para os outros, então é amor de verdade? Sei lá, entendeu? Se existe... E outras coisas também, assim, por exemplo, assim, isso que ela falou do escaldapé, de passar creme por todo o corpo e curtir esse creme, fazer massagem no pé, sabe?
fazer automassagem, coisas que a gente que não estava no meu horizonte antes, sabe? Era uma coisa que até passar batom, brinco, né? Mas essa coisa assim, não é porque pela maquiagem em si, mas pelo bem-estar que me dá, entende? Então, passar um batom, passar um rímel no olho, né? Passar um creme na mão, sabe? São pequenas coisas que antigamente eu pensava assim, quando eu fazia isso, passar um creme, não, eu tô sendo muito, assim... Vaidosa? Eu tinha Tem um termo, né? A gente tem a questão da vaidade que às vezes até um pouco... Ai, não sou vaidosa. Não, mas isso. Até tem uma música do Pedro Santos que fala: vaidade todo mundo tem. Quem disser que não tem vaidade, vaidade tem. Faz parte de nós também, essa questão. É um autocuidado, né? É um autocuidado, é você se olhar, né? Eu também acho. Ai, gurias, eu, assim, dentre muitas coisas, assim, de autocuidado, um dos autocuidados que às vezes a gente tem até receio de falar, né? Mas tem a ver com a espiritualidade também, assim, né? Dentre, assim, os meu autocuidado referente à saúde mental, né? Do meu tratamento pessoal. Também tem as minhas coisas, assim, a minha conexão com a terra, né? A coisa do alimento, acho que isso é algo que é uma das coisas que sempre está no nosso cotidiano, a gente come todo dia, não tem como não, né? A gente vai ter que comer. A gente vive em função da comida também agora em casa mais, né? Gente! Almoço pensando na janta e daqui a pouco o que a gente vai fazer? E também organizar as coisas, né? Daí, vamos fazer a mais para congelar. Enfim, desculpa. E o quanto a comida, não, imagina, e o quanto a comida, ela tá carregada de afeto, né? E quando a gente está fazendo aquilo ali e está depositando um afeto em quem a gente vai alimentar, mas quando a gente vai alimentar a gente mesmo, né? E assim, no momento da pandemia, já faz aí mais de 70 dias que a terreira que eu frequento está fechada, né? Não pode ter aglomeração. Eu sou um bandista e também da nação, né? Da religião da nação. E, então, assim, eu tô fazendo minhas preces, os meus cultos, os meus rituais em casa. E isso também coloca algo assim, porque não tem uma data mais marcada, não tenho que ir lá na terreira. Então, eu também tenho que pensar nisso, porque eu sinto no meu corpo a presença espiritual. Eu observo o meu corpo, esses guias que eu tenho comigo, que é da minha fé, isso é meu, né? Eles mandam os sinais, mas eu tenho que estar atenta para perceber eles, né? Então, essa parte da espiritualidade é algo assim que, com o advento aí dessa era mundial que a gente está, é algo que fica até... As pessoas têm vergonha de falar sobre, loucura, né? Parece até uma ofensa tu ter uma religião hoje, né? Aí entra a ideia da conexão, né? A gente saímos do piloto automático e agora voltamos num outro ritmo em casa, com outras concepções de trabalho e com mais tempo daqui a pouco para a gente estar pensando sobre si. E aí, daqui a pouco, aquelas buscas ou uma certa agonia, eu às vezes tenho um pouco disso, assim, de ter um pouco de agonia com algumas coisas, aí eu também. me dá aquele estado assim, nossa, um pouquinho, eu preciso parar. Aí eu paro, vou pro sol, ou acendo uma velinha aqui para os meus seres, como é que eu digo? Eu gosto de falar os meus mentores, e mentoras minhas, né? E aí entra a ideia da conexão, né? De a gente ter também um sentimento de pertença com algo que algo que vai para além que vai para além de nós, exatamente. Que é a vida, né? A vida nos ultrapassa, digamos assim. Tem uma questão que deturpa às vezes, que é a questão entre religião, né, que é uma coisa, instituição, religiosidade e espiritualidade que todos nós carregamos e que é fundamental e é parte da nossa existência como ser, inclusive como um processo nosso, né, humano. Eu vi que vocês se chamam de bruxas, né? Eu adorei. Eu fiquei, ai, meu Deus. Eu preciso entrar no ciclo das bruxas, né? Mais uma bruxa para compor aí, né? Ai, que legal, meninas.
Eu acho muito legal surgir essa questão da conexão interior, né? Digo conexão interior não no sentido de compreender e acessar tudo que vem nos pensamentos, tudo que vem nos sentimentos, porque a gente também faz parte de um coletivo e às vezes a gente acessa informações que não são nossas, né? Não sei se vocês já, assim, vocês estão super de bem com a vida e de repente vocês saem de casa e vocês chegam num determinado local e a energia de vocês só assim, aí é dor de cabeça. Eu já cheguei a sentir como se fosse um soco mesmo no plexo, na região do estômago, quando eu cheguei numa feira. E aí eu dei 10 passos, e aí eu encontrei uma pessoa, e aí para mim já ficou claro ali todo o contexto que estava, sabe? Então, assim, estar conectado com a intuição interior, eu acho que é um passo fundamental para a saúde mental, assim, né? Porque a gente tem, independente se a pessoa desenvolve ou não, se é médium ou não, se vai para Umbanda. Travou. Oi? Travou tudo, será? Com a sua aspiração espiritual, né? No sentido de autonomia mesmo, né? De estar presente em si, consigo e com tudo que engloba estar em si, né? E eu acho que isso entra até... Exato, eu acho que isso entra até numa questão de que quando a gente faz isso, quando a gente se escuta, quando a gente dá vazão ao nosso sexto sentido, né? A esse olhar aí que a gente não sabe explicar muito bem, a gente tá nos respeitando, né? Porque muitas vezes a gente deixa isso de lado e no final e depois de um tempo a gente vai ver, nossa, por que eu não fiz do jeito que eu estava pensando em fazer, né? Então diariamente a gente se desrespeita, né? Em vários momentos e a gente e eu acho que tá conectada a isso, né? Olhar para si e falar, não, se meu corpo está dizendo para mim para eu não fazer isso, né? Está dizendo para mim para eu não ir nesse lugar ou eu não ficar aqui. Por que eu vou contra isso e vou fazer, né? Vou me respeitar também, eu vou me olhar e vou fazer, né? Vou respeitar a mim mesma. Não, e é louco, né, Fer? Porque quando a gente faz isso, eu não sei com vocês, mas quando a gente faz isso, parece que a tua energia se esgota muito mais, né? Tipo, quando você vai contra... E não sei, isso acontece muito comigo. Quando eu vou contra uma coisa que a minha intuição diz que eu não devo ir por ali, mas eu insisto e vou, sei lá. Tu fica mais cansada, né? Tu fica mais cansada. E aí parece que o cansaço, o esgotamento é muito maior, sabe? E isso é muito louco, porque isso já aconteceu diversas vezes comigo na minha vida, e eu sempre que paro para pensar, né? E hoje, claro, né? A gente vai ficando mais macaca velha, vai ficando mais, né? Aprendendo a se ouvir melhor, né? Luana, estar consciente é um processo, assim, um exercício e é um processo de uma concentração e um estar, né, em si muito grande, entendeu? E a gente vive num mundo que faz exatamente o oposto. Ele puxa a gente, desequilibra a gente a tal ponto que a gente se desloca de si, né? Então, assim, essa automatização do mundo, que a gente vai fazendo as coisas. Essa história de nós fazer que nós mulheres podemos fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo, eu fico louca com isso também. É para deixar a gente mais louca ainda, né? Porque isso não é fato, né? Eu também concordo contigo. Eu sou dona de fazer E outra coisa que eu acho que é a gente se aceitar também, né? Eu acho que isso é muito importante. Isso eu tenho buscado em mim, assim, né? É uma coisa que eu venho buscando em mim mais esse ano, sabe? E a gente se aceitar do jeito que a gente é, sabe? Aceitar que não dá pra fazer tudo, né? Que não dá pra fazer tudo. E tudo bem, não tem problema, que a vida é muito maior do que todos esses montes de burocracias e coisas que nos impõem, que a gente está inserido na sociedade que é assim, mas não precisa, né? Deu. Paciência, na próxima vez vai dar. Ou não, também, mas a gente faz o melhor que pode as condições que a gente tem. Claro. Exatamente. Eu acho que uma das coisas aí nessa pergunta, né, agora que foi
Ixi, Ai, cortou, que pena. cortou. Fernanda, Fernanda. Vocês estão me escutando? Cortou. Agora sim. Agora sim, Fê. Agora sim. Oi, voltou? Voltou, Fê. Então, eu acho Voltou. que uma das coisas... Caiu de novo, Fê. tem que abrir o microfone, Fernanda. Oi, agora sim, né? Então, Deu. uma das coisas que eu, agora, nessa pergunta do autocuidado, que eu tenho feito pra mim, que parece louco isso, mas tem a ver com um pouco com o que a Luana tá falando, é aprender a dizer não. Gente, Justo. eu nunca fui educada para dizer não. Então, eu acumulo muitas coisas e as pessoas vêm e me pedem, e daí as pessoas sabem que eu faço, e daí me colocam mais coisas ainda, e eu não vou fazendo. E aí, quando eu vejo, eu não consigo dar conta de nada, e eu sou uma pessoa muito perfeccionista, daí isso me dá uma agonia, isso me causa, né, muitos problemas. E um dos meus autocuidados que eu tenho feito aí do ano passado para cá é minha terapia. E na terapia, uma das coisas que eu tenho trabalhado muito é aprender a dizer não, né? A saber o que é realmente necessário fazer e dar um olhar e um foco para isso, e as outras coisas, paciência. É bem isso. Eu concordo contigo. Aprender a dizer não é tudo, né? Nossa. Eu sempre tive muita dificuldade em dizer não. Então, E aí a gente vai absorvendo, né? Vai absorvendo, quando vê, você tá com uma úlcera no estômago, porque daí reflete no teu corpo físico, né? Eu não sei, eu acredito muito nisso. Essas coisas que a gente vai somatizando. E no fim, além da saúde mental, né? Mas também, assim, na parte física mesmo, né? De dor, aquela de coisa problema assim, de né? estômago. O cérebro, ele tem essa capacidade, né, de se fica insustentável para ele derruba o que está mais frágil no corpo. Então, ele vai dar uma úlcera no estômago, né? Tanto que os sintomas de ansiedade, eles são físicos, né? É ataque cardíaco, é sudorese, né? Então, isso tudo é o cérebro que está mandando, né? e o nosso corpo está todo interligado também, aquela coisa Todo da dor de interligado, barriga, a gente tem inúmeras terminações nervosas por todo o corpo. Então, pensa que todas aquelas células ali estão sentindo aquele estresse, aquele sentimento. Mas olha só, agora são 8h30, a gente estendeu um pouquinho. Eu acho que sim, foi maravilhoso. Acho que a gente conseguiu trazer riquíssimas informações, tanto sobre o panorama geral, quanto a questão mais individual, a questão do autocuidado. Então, tem várias ferramentas, daqui a pouco a gente pode estar compartilhando a partir de hoje. Eu fiquei com vontade de ouvir mais a Karina. Eu quero ouvir mais a Karina. Ela vai participar dos próximos também. Ai, maravilhosa. Eu tô dizendo, né? Não sei, vamos ver o que ela vai achar. Por favor, Karina, por favor. Sim. E a Fernanda também. Fê. A Fernanda também, claro. Vamos fazer um encerramento, então. Tu viu a mensagem que eu te mandei no WhatsApp? Não vi. Deixa eu ver agora. Tá. Ok. Então, a gente vai fazer um encerramento com uma espécie de meditação guiada, ou alguma coisa para a gente dar uma desacelerada e ficar mais tranquilo. A nossa terapeuta holística disse que a gente vai deixar isso para a próxima, mas mesmo assim, eu acho que a gente pode fazer, não necessariamente uma meditação guiada, mas quem puder, dentro do seu contexto, né, sentar, ficar numa postura bem confortável e dar aquelas 2 ou 3 respiradas para dar uma harmonizada. Eu sempre faço isso, normalmente faço isso no início de algumas aulas. E não só para mim, mas alguns relatos de alunos já mostraram que, de fato, dá uma... Eu não sei ainda bioquimicamente, nem em termos energéticos, o que acontece, mas, de fato, essa questão da gente sentar, prestar atenção na postura, de prestar atenção na respiração e fazer pelo menos 3 respirações profundas, assim, a gente já consegue dar uma harmonizada. Então, fiquem à vontade, eu vou fazer um início, e aí, se vocês quiserem fazer também, a gente encerra assim, pode ser?
Pode ser. Vamos sentar naquela postura confortável, até vou botar o meu cabelo para trás para cuidar aquela questão do alinhamento do ombro, alinhamento do queixo, mãozinhas em cima da perna, quem quiser fechar os olhos. E a gente coloca a intenção naquela respiração, inspirando tudo aquilo de bom que a gente precisa para carregar o nosso corpo. E solta tudo aquilo que a gente não precisa carregar. Inspira mais uma vez. E solta tudo que não precisa. Inspira pela terceira vez. Segura um pouquinho e solta. Que a gente possa ficar carregado só com as coisas boas e sempre que possível trazer esse momento de respiração para poder buscar essa conexão que vai nos ajudar, eu acho, nesse período tão complexo, né? E vamos com calma, vamos cada pessoa no seu ritmo, sem muitas cobranças. A Mônica tem postado um material bem legal sobre autocobrança lá no Insta dela. Acho que é isso por hoje, né, gente? Vamos aguardar agora o próximo encontro para poder conversar mais um pouquinho. Quem quiser participar da estruturação do cronograma, de pensar mesmo o projeto Diálogos, pode mandar um e-mail para mim que eu mando o material para a gente poder se organizar. A princípio vai ter mais um Diálogos agora esse mês, que vai ser sobre nutrição, alimentação. E aí eu vou estar postando e compartilhando com vocês essa nova programação. Tá bom? Maravilha, pois pode me enviar lá. Quero compartilhar também com vocês que para mim é uma honra estar aqui e é super desafiador, porque dentro dessa necessidade de se reorganizar, a mídia social ela vem para mim como um grande desafio. Então, assim, me colocar a cara a tapa, né, na rede, ficar divulgando trabalho para a rede, para mim é uma coisa assim que eu me trabalho demais para mim conseguir fazer, e ainda assim eu me sinto como se eu estivesse na minha total zona de conforto referente a isso. Então, aceitar esse convite de Amanda foi um passo assim para sair dessa zona, né? E eu estou muito feliz, assim, muito contente. Obrigada pela recepção de todos vocês e que a gente Gratidão se encontrar muito mais vezes. Prazer. Gratidão por ti, Eu que agradeço. Gratidão por todo mundo. Foi muito bom. Olha, assim, tem sido muito bom. Eu agradeço. Eu queria fazer um convite, posso? Pode. Claro. Então, amanhã de manhã, o problema é que, né, às 9 horas da manhã, eu vou participar de uma discussão sobre soberania alimentar em tempos de pandemia, de um grupo, de um núcleo de agroecologia lá do Nordeste, da Universidade Estadual da Paraíba. Então, eu vou mandar para a Lu aí no WhatsApp, como ela talvez tenha o contato de todas vocês aí, para vocês. Pode mandar, eu mando no grupo. Se vocês tiverem interesse, tá bom? Tá, show de bola. Valeu. Então tá, gurias, muito Então tá, obrigada. gente. Amandinha, tu tirou foto? Tirei. Boa noite, gente. Depois eu vou mandar um e-mail para vocês. E aí eu vou pedir para vocês me retornarem, porque para poder divulgar, tá? Assim, se vocês autorizarem, óbvio, para poder divulgar, largar esses vídeos no YouTube com alguma edição mínima, assim, mas para que essa conversa fique registrada e possa estar também, enfim, sendo compartilhada, eu preciso de autorização, nem que seja uma assinatura, só colocar assim, eu, fulano de tal, autorizo que essa gravação seja divulgada. A ideia talvez é colocar no YouTube, desde que todas autorizem, tá? E aí, escrita assim, só digital? eu mandei um e-mail com uma gravação que já aconteceu, aí só escreve, a princípio vai ser isso, tá? Vou lá Tá, gente? Vou atender. Depois a gente se fala. Tchau, tchau. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijão, Valeu. galera. Valeu. Noite. Boa noite. Até a próxima. Até. Tchau, obrigada. Tchau, Fezinha. Fernanda. Obrigada também. Tchau, Lu. Valeu. Valeu. Tchau,